Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Tomando o nosso cafezinho maravilhoso, gente do céu. Tem dia que quando tá tudo bem, tudo em paz na sua vida, alguma coisa acontece, né? Hoje meu cabelo amanheceu armado, olha aqui, ó, não quer parar pra lugar nenhum, você coloca o bichinho, vem, volta, levanta. Mas isso não vai atrapalhar a gente falar do que é necessário, é importante, né? É valoroso para nós. Assim como ele tá aqui assim, levantadinho, armadinho, eu quero dizer que muitas vezes as coisas acontecem conosco, tá tudo em dia, tudo certo, tudo normal, de repente tem um levante na nossa vida e a gente fica sem entender por que tantos levantes. Porque a gente tem um brilho, a gente tem uma alma, a gente tem um Espírito Santo, a gente tem algo que incomoda o inimigo. O inimigo das nossas almas, eu falo. Eu não gosto muito de falar dele, porque a propaganda, eu falo assim, a quem a gente tem uns patrocinados na vida, não é o inimigo. Então não tem por que ficar falando dele, né? Ele se levanta mesmo, ele faz as suas armadilhas, ele faz as suas artimanhas. Mas isso não impede da gente adorar aquele que faz por nós, que é o nosso Todo-Poderoso, nosso Deus maravilhoso, né, gente? Eu só tenho gratidão. Ah, irmã Duran, a senhora não passa por batalha? Vem ficar, vem passar comigo. Vem lutar comigo. Vem ficar aqui. Vem passear aqui na minha casa, vem ficar comigo. Nas batalhas. Vem, vem orar comigo. Você vai entender. Mas o meu sorriso, mesmo tortinho, diante de um acidente que eu tive, eu entendi que é valioso. Mesmo assim eu sorrio com gratidão, com alegria. Eu falo que eu quero me curar de dentro para fora, porque o fora não é tão importante, não é tão valioso. O que é valioso é a nossa alma. Então eu quero trazer hoje uma palavra para nós aqui, que fala em Atos 9. Quem já viu falar muito de Paulo? Saulo de Tarso, o nosso querido irmão abençoado, que nos mostra muitas lições, que fala assim que... Vamos ler aqui no 15, 16, 17 e 18, que é o nosso foco, para não ficar muito grande o nosso vídeo. O 15, aqui no 9, é Atos 9, a conversão de Saulo, que depois virou Paulo. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo, 18, e logo caíram-lhe dos olhos como uma escama e recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado. Mas o que eu acho interessante é que quando você vai acompanhar a história de Saulo, que se transformou em Paulo, um grande ganhador de alma do Senhor, ele era perseguidor dos gentios, ele era perseguidor dos cristãos, ele era perseguidor de quem servia ao Senhor. Ele perseguia, ele matava, ele era cruel. Era a profissão dele, era o que ele aprendeu. Aí eu quero dizer pra você assim, muitas vezes a gente tenta julgar os outros porque eu falo, tenha paciência, começa tendo paciência, começa tendo falar, tem gente que fala assim, não adianta falar com certas pessoas que não vai mudar. Gente, se alguém não tivesse insistido em mim pra falar do amor de Jesus pra mim, eu falo isso e me emociono, me dá vontade de chorar toda vez que eu falo isso. Porque eu era muito rebelde. Eu era uma pessoa muito triste de lidar. Em questão da vida ter sido cruel, de você ter aprendido muitas coisas logo cedo, sabe? Assim, a vida é difícil. A vida nunca é fácil para ninguém.
O ensinamento de um ser humano é na vida, é lá fora, é no mundo. Então, assim, eu tenho um testemunho muito forte. E assim, toda vez que eu falo assim, se não tivesse alguém ter tido a paciência de falar de Jesus para mim, de me fazer olhar com outro olhar, e de eu me prostrar diante de Cristo e falar que eu merecia uma nova chance, que eu queria ser transformada, eu não teria a visão que eu tenho hoje, eu não conseguiria olhar com o olhar que eu olho hoje. Mas muita gente não tem piedade dos outros. Fala, sofria e eu quero que sofra também. Se eu passei por esse caminho, eu quero que passe também. E não é dessa forma. Não é dessa forma que Jesus nos ensina. Só que o que eu acho interessante, eu não queria estar emocionado e chorando assim, mas eu sou chorona. E a história de Paulo, de Saulo, porque ele foi perseguido, ele foi caluniado, muitas vezes prendiam ele, mas o ministério de Paulo, na verdade, foi mais dentro das prisões do que fora das prisões. E muitas vezes ele tinha que fazer as coisas escondido, não podia estar livre falando, porque as pessoas que ele fez mal, as pessoas com quem ele passou, não queriam ver a transformação dele. Por isso que eu falo assim, muita gente amava Paulo, sim, pelo que ele tinha feito através de Jesus na vida dela, e sim, assim até hoje, no dia de hoje. Muita gente te ama pelo que você tem feito de Jesus, tem falado de Jesus, tem feito na vida delas através de Jesus, por você ter sido canal de bênção, por você ter sido vaso, por você estar sendo vaso, por você ter deixado Deus trabalhar na sua vida. Isso é na minha, isso é na sua vida, quando você dá liberdade. O Senhor faz, ninguém é mais especial do que ninguém. Só que Deus não é invasivo, Jesus não é invasivo. Ele só vai libertar e ele só vai trabalhar quando a pessoa dá liberdade, dá lugar. Um coração duro, ele vai ir apanhando, ele vai ir sendo moldado até onde ele querer ser moldado. Quando Saulo foi escolhido por Jesus, a palavra, todo mundo condenava ele. Mas Jesus falou, vai porque este é um vaso valioso. Eu quero dizer para você hoje, nesta manhã, ainda que todo mundo te condene pelas suas práticas, pelas suas feitorias, que ninguém sabe o porquê você teve que chegar nesse coração que você está hoje, ou nessa maturidade que você está, com o pensamento que você tem hoje, com as decisões que você tem hoje, e o julgamento é forte por isso, eu quero dizer para você como hoje. Continue acreditando, porque Deus acreditou em você, principalmente através de Jesus, quando Ele disse que Ele era um vaso escolhido. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo e falei que eu queria servir Ele, independente de qualquer situação, eu queria falar a verdade, por mais que doísse, eu não queria esconder nada, porque a verdade é de Deus, e a verdade é a única que liberta. E a gente sabe que o inimigo é o pai da mentira. Então, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, isso vai reinar algo que lá na frente vai ter uma consequência. E o que eu quero falar de Paulo, de Saulo? Ele teve que sair fazendo a vontade de Deus, ainda que as pessoas queriam matá-lo, ainda que as pessoas queriam ver a ruína dele, ainda que as pessoas não acreditassem nele, mas Jesus era com ele. Então, ainda que todo levante seja contra a tua vida, continue fazendo, porque quem te usa é o Senhor. Você não tem autoridade sozinha, você não tem discernimento espiritual, você não tem uma visão espiritual sua. Eu jamais vou poder falar para você algo se Deus não me mostrar algo, se Deus não me capacitar para aquilo. Mas como, irmã Duran, que Deus vai fazer isso? Com a minha busca, com a minha intensidade, com o meu pouquinho todo dia, com a minha dedicação todo dia, com a minha vontade de servir a Deus todo dia, com a minha forma de estudar a palavra todo dia, porque isso aqui é importante. Tem muita gente que já não lê a sua Bíblia faz muito tempo. Às vezes é só pelo aplicativo, às vezes é quando dá tempo, às vezes é um versículo gravado. Mas o importante é você ler a sua palavra. Ter um pouquinho de intimidade com Deus
todos os dias. E isso vai fazer o quê? Você ser reconhecida no reino espiritual, no mundo espiritual. Quando chegar às batalhas espirituais, você tem um entendimento sobre o que você está fazendo, sobre o que você está lutando, com quem você está lidando. Porque não é brincadeira, irmãos, não é brincadeira. Olha o cabelinho dando trabalho. Ele está crescendo a franjinha dele. E aí ele começa a enrolar. E eu quero dizer para você, independente de onde o Senhor te colocar, não deixe de libertar quem estiver preso, com as suas almas aflitas, precisando de algo. Seja o bálsamo na vida das pessoas. Paulo era jogado dentro das cadeias, mas lá dentro ele libertava almas, lá dentro ele fazia o propósito de Deus. Hoje, no mundo que nós estamos hoje, se um cristão, se um de nós ir parar lá dentro da cadeia, nós morremos espiritualmente, principalmente pelos que ficam aqui fora. Eu não tenho vergonha de falar e eu não tenho medo de falar. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não estão, não vou generalizar, mas a maioria não está preocupado com a alma. Não está. Não está preocupado com almas. Mas você sabe qual que é a graça de Deus mais importante na nossa vida? Além da misericórdia? É saber que nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo não nos deixa enganar. Não nos deixa enganado. Muitas vezes ele nos usa para falar algo na vida das pessoas que ainda está longe de acontecer, que ainda está fora do contexto, que vem confundir. A pessoa acha até que você está mentindo, que você está enganada, equivocada sobre aquilo. Mas a graça de servir ao Senhor, ter a misericórdia dele, ter intimidade com ele, faz a diferença na tua vida, porque uma hora essa pessoa vai ser retornada na tua frente e vai falar, estava acontecendo, aconteceu da maneira, é dessa maneira. E isso não é glória nossa, isso não é glória minha, isso é glória de quem busca, isso é glória de Deus, isso é glória da gente saber que Deus ainda existe, que Jesus está conosco, que o Espírito Santo ainda está aqui. E que ainda se preocupa com almas. E ele vem curando as pessoas de dentro para fora. De dentro para fora. Cada situação, cada prova, cada batalha, cada coisa que você aprende, você vai se libertando, você vai se curando, você vai vivendo melhor, você vai se sarando. O brilho do Espírito Santo é a água viva na tua raiz para te manter de pé. Diante de todos os diagnósticos que você carrega na tua vida, em todas as áreas que você enfrenta. Sabe? Ah, é fácil falar. Não. A luta se torna fácil quando você conhece quem está regendo ela. A luta se torna fácil quando você sabe com quem você está lutando. Quando você sabe as armadilhas que ele dá e a forma que você chega. Isso é o importante. Porque quando ele se levanta, o Senhor já te deu a estratégia. E é assim como Paulo, como Saulo. Ainda que ninguém acreditasse, ainda que ninguém queria, que ele tinha que fazer as coisas escondidas, mas por causa das consequências que ele fez, assim, muitas vezes nós somos julgados pelo que nós já fizemos no passado, mas nós não vivemos mais lá naquela vida. Hoje nós temos uma vida em Cristo, as consequências ficam, nós vamos enfrentando, eu enfrento. Você enfrenta, eu creio que muita gente enfrenta, mas o importante é não voltar para lá novamente. Independente de como você é julgada ou tratada, continue fazendo, orando e libertando e se ajudando, se curando enquanto as pessoas estão querendo o que você está fazendo, se propondo a fazer e deixando Deus te usar. Você é vaso, assim como eu sou. Vamos ser moldados, assim como Paulo foi, assim como Saulo foi se transformando em Paulo. Mas não foi fácil para Paulo. Mas ele deixou muitas direção, estratégia para nós aqui, ó. Vamos orar. E Deus vai dar a estratégia correta. Paz do Senhor Jesus. Beijo no seu coração.